Aqui é o Tom Bodaki, e hoje vou falar sobre 7 formas principais de desobstruir suas artérias. Sim, é possível. A ciência mostra que existem coisas incríveis que você pode fazer para basicamente reverter o tempo e desobstruir suas artérias, incluindo ótimas dicas sobre alimentação e outros tipos de coisas simples que você pode fazer. Fique até o final, pois faremos uma contagem do menos ao mais importante. Vamos começar agora. Um coágulo sanguíneo difere da aterosclerose. Um coágulo sanguíneo é quando você realmente forma um aglomerado de plaquetas que entope a artéria. Se sua panturrilha ou coxa estiver vermelha e inchada, ou se tiver dificuldade para respirar, ligue imediatamente para seu médico e faça um exame. O que estamos falando é sobre placa e arteriosclerose. Então, a arteriosclerose é o estreitamento real das suas artérias. Quando o sangue chega aos dedos dos pés e mãos, longe do coração, passa por uma artéria. São vasos grandes, espessos e musculosos que se ramificam em capilares. Capilares são vasos pequenos, onde o oxigênio é depositado nas células. Os nutrientes são depositados nas suas células, e então os produtos de resíduos são levados para dentro dos capilares. Então, os capilares são muito finos, muito pequenos, mas à medida que começam a se juntar, formam-se as veias, e as veias realmente retornam ao seu coração. A esclerose arterial pode ocorrer longe do coração. Esses vasos grossos podem se estreitar. Você pode desenvolver bordas irregulares, pode acumular colesterol, pode ter inflamação, pode ter bactérias, pode sofrer algum dano, alguma placa. Então, condições ruins no seu corpo basicamente levam àquela inflamação, cicatrização, desenvolvimento de gordura e acúmulo de placas. É isso que é a arteriosclerose. Um coágulo de sangue pode entupir as veias. Se um corte ou dano causar a subida de um coágulo, ocorre uma embolia pulmonar, tornando o coágulo perigoso. Então, os coágulos acontecem nas suas veias. A arteriosclerose acontece no caminho até os seus pés. Quais são as consequências da esclerose arterial? Você pode basicamente ter um derrame. Pode desenvolver doença arterial coronariana. Pode ter doença renal crônica. Pode ter doença arterial periférica, que é quando as mãos e os pés ficam frios. E uma placa é formada por colesterol, substâncias gordurosas, cálcio, fibrina e glóbulos brancos. E outra coisa para lembrar é que a arteriosclerose está relacionada às lipoproteínas de baixa densidade e às lipoproteínas de alta densidade. Lipoproteína de baixa densidade e lipoproteína de alta densidade são como transportadores que basicamente carregam o colesterol pelo seu corpo. Lipoproteína de baixa densidade é ruim, pois acumula colesterol e pode estreitar artérias. Já o lipoproteína de alta densidade é bom. Você quer lipoproteína de alta densidade. Eles são basicamente transportadores que recolhem o colesterol solto e o retiram do seu corpo. E eu vou explicar os detalhes depois. Mas o lipoproteína de alta densidade pode realmente recolher o colesterol ao redor das artérias e ficar maior. E então, essa molécula de lipoproteína de alta densidade devolve o colesterol para o fígado e o retira das suas artérias. Isso pode ser revertido parcialmente. Então, a principal coisa que você pode fazer para melhorar sua arteriosclerose é consultar um médico como eu e os cirurgiões vasculares com quem trabalhamos. No consultório, podemos fazer alguns testes nos dedos para garantir que o fluxo sanguíneo está adequado. Se não estiver adequado, então colocamos braçadeiras em torno dos seus tornozelos e fazemos algo chamado índice tornozelo braquial. Assim, conforme os valores e com Doppler arterial, avaliamos a rigidez e obstrução dos vasos. Essa é uma excelente ferramenta de triagem, e todo podólogo deveria saber usá-la. É assim que as ondas aparecem no Doppler. Você pode pedir uma angiotomografia computadorizada com mapeamento 3D dos vasos sanguíneos. Assim você poderia ver as obstruções ou, nesse momento, eles poderiam estar com o cirurgião vascular fazendo uma angioplastia com runoff, permitindo diagnosticar e tratar simultaneamente, seja com bypass ou angioplastia. Mas uma angioplastia é basicamente como um rotorúter. Colegas meus, chamados cirurgiões vasculares, fazem uma pequena punção na sua coxa ou em outra parte do corpo, se for em outros locais. Mas eles descem com um fio e, na ponta desse fio, há um balão que se expande e abre a artéria. Eles podem optar por colocar um stent. Eles usam contraste para ver onde está estreitado. Depois dilatam com o balão e então colocam um stent. O risco é que dilatar tudo com o balão pode romper a artéria, causando sangramento, chamado de hemorragia.
Então você não quer fazer isso. O que acontece é que os excelentes cirurgiões vasculares com quem trabalho basicamente vão descendo, e eu já fui a várias cirurgias com eles, e eles essencialmente expandem essa artéria e colocam um stent se ela estiver fechando de novo. Essas coisas são incríveis. Elas basicamente entram na artéria. São lisas, podem flexionar, podem dobrar. O problema é que podem se formar coágulos, pois não são vasos sanguíneos naturais. Mas o problema é que isso é uma substância estranha ao corpo. Ela pode durar de 6 meses a cerca de 2 anos, em média. Mas depois começam a se formar coágulos e ela pode colapsar e entupir. Se o vaso estiver completamente bloqueado, e isso acontecer onde ocorre uma obstrução total, eles realmente precisam cortar essa artéria antes e depois e criar um novo vaso que faça um desvio. É chamada ponte de safena, uma cirurgia séria e perigosa, mas com resultados um pouco melhores a longo prazo. Frequentemente, quando vejo pessoas com dedos dos pés roxos ou frios, encaminho para colegas da cirurgia vascular, que podem fazer angioplastia ou ponte de safena. Em 1 ou 2 semanas, o fluxo sanguíneo já chega perfeitamente aos dedos. A pessoa pode usar pés e mãos novamente, e isso vale para outras partes do corpo. O segundo ponto são os medicamentos. Então, especialmente os medicamentos estatinas, os estudos geralmente são muito bons em relação aos medicamentos. Então, você deve procurar seu cardiologista ou seu clínico geral e fazer uma avaliação. Se você tem dedos das mãos ou dos pés frios, se tem níveis altos de colesterol, talvez precise tomar medicamentos como as estatinas. Agora existem outros medicamentos também, como medicamentos para a pressão arterial e para a função cardíaca. Essas são necessidades para a sua saúde. Mas fique tranquilo, essas 7 principais não são só medicamentos. O número 3 na nossa contagem regressiva é o álcool. O álcool está relacionado à inflamação. Estudos indicam que homens não devem consumir mais de 2 a 3 doses diárias. Então, não mais do que 3, eu diria, e 15 por semana. Estudos indicam que mulheres não devem ingerir mais de 2 doses diárias, nem ultrapassar 10 por semana. Pare de fumar. Isso não é segredo. Então, fumar está relacionado à inflamação, má circulação sanguínea e, além disso, as hemácias nos seus vasos sanguíneos realmente carregam menos oxigênio. Então, se você conseguir parar de fumar, o fluxo arterial, a entrega de oxigênio, sua saúde geral, a inflamação do corpo inteiro, tudo melhora. Pessoas que não fumam basicamente têm níveis mais altos de lipoproteína de alta densidade, que é o lipoproteína de alta densidade, e isso é muito mais saudável para você. Seu colesterol baixa e o fluxo sanguíneo melhora. A maconha prejudica a saúde cardiovascular? Pode parecer prejudicial, mas estudos não comprovam isso. Dito isso, os métodos de consumo podem causar doenças vasculares e não são saudáveis. A maconha tem muitos benefícios, mas não se acredita que envolvam o sistema cardiovascular. Há vários pontos negativos e poucos positivos. O quinto é alívio do estresse. Esse é complicado, pois às vezes as pessoas parecem trabalhar em um emprego estressante. Na verdade, o que estou falando é de estresse emocional, estresse familiar. Se você quer ajuda ou mudar sua vida familiar, precisa começar a fazer isso. É importante achar tempo para si e relaxar. O estresse está relacionado à inflamação, e mais inflamação significa mais proteína, lipoproteína de baixa densidade. Isso resulta em mais acúmulo, placa e estresse. Quanto menos estresse, mais lipoproteína de alta densidade você terá. A boa notícia é que o lipoproteína de alta densidade pode reverter o tempo e remover essa placa das artérias. Peso moderado. Então, isso não é um grande segredo, mas estudos mostraram que até mesmo diminuir seu peso de 3 a 5%, incluindo seu índice de massa corporal, faz uma diferença enorme na redução dos seus níveis de lipoproteína de baixa densidade e no aumento dos seus níveis de lipoproteína de alta densidade. O peso corporal é um importante marcador. Quanto mais você conseguir reduzir seu peso corporal, e nós temos vários ótimos vídeos linkados abaixo mostrando exatamente como fazer isso. Número 6. Mova-se mais, porque pessoas que fazem treinamento de força, pelo menos 2 dias por semana, se elas combinam isso com exercícios cardiovasculares como caminhar, andar de bicicleta, correr, se elas combinam com isso, então é 40%. Isso parece bom demais para ser verdade. E um bônus são os alimentos. Os alimentos são fundamentais. Coma mais frutas e vegetais. Lá você encontra flavonoides, antioxidantes.
Há muitos nutrientes e vitaminas que basicamente vão reduzir sua placa, sua inflamação e deixar seus vasos sanguíneos mais saudáveis. Eu poderia falar sobre isso o dia todo, mas mais frutas, mais vegetais, essa é a melhor coisa que você pode fazer para reverter sua placa. Frutas e vegetais aumentam seu lipoproteína de alta densidade, que limpa suas artérias. Açúcar, óleos e alimentos industrializados acumulam colesterol e entopem as artérias. E isso tem a ver com lipoproteína de alta densidade e lipoproteína de baixa densidade. O lipoproteína de alta densidade limpa esse colesterol e o lipoproteína de baixa densidade deposita e começa a entupir sua artéria. Então você pode ver que comer todas essas coisas boas aumenta seu lipoproteína de alta densidade que dedica sua vida a limpar o colesterol das suas artérias. Reduza o açúcar processado e alimentos como xarope de milho rico em frutose, consumindo mais frutas e vegetais. Elimine as gorduras trans artificiais. Então, isso inclui as manteigas, os óleos, sabe, como as pipocas. Então, qualquer coisa feita artificialmente que tenha gordura, que tenha óleo, que seja processada, vai ter gorduras trans. As gorduras trans favorecem placas nos vasos sanguíneos. Reduzir esse alimento melhora a sua saúde. Troque para esses vegetais, troque para essas frutas. Ômega 6 versus ômega 3. Isso é muito importante. Falo sobre no vídeo abaixo. No corpo humano, a proporção de ômega 6 consideradas gorduras ruins em relação ao ômega 3, as boas, deveria ser de 1:1. Na dieta ocidental nos Estados Unidos, porque consumimos óleos e gorduras artificiais, nossa proporção é de cerca de 25:1 de ômega 6, que é o ruim, para 3, em que é o bom. O ômega 6 está ligado à inflamação, enquanto o ômega 3 à anti-inflamação. Ei, adivinha só, temos um livro fenomenal. Acredito que este seja o principal livro mundial sobre dor crônica nos nervos e por perfoneuropatia. Dediquei anos atendendo milhares de pacientes com perfoneuropatia, trabalhando com os melhores cronologistas diabéticos, médicos e neurologistas para criar este livro. Para vocês, meus espectadores, temos um código de desconto disponível. Inscrevam-se na nossa lista de e-mails e recebam esse livro aqui embaixo.